Esposa disse no jantar, sorte que ainda não te trai, todos riram, mas quando pedi divórcio. Minha esposa disse no jantar em família, você tem sorte de eu ainda não ter te enganado. Todos riram, mas quando entreguei os papéis do divórcio, ela implorou para que eu não a deixasse. Meu nome é Tony, tenho 35 anos e sou médico cirurgião. Há alguns anos, pensei que tinha me casado com a mulher perfeita. Morgan, minha esposa, era uma pessoa encantadora, divertida, atenciosa e carinhosa. Conheci ela quando eu estava fazendo meus primeiros plantões longos no hospital. Ela trabalhava na área administrativa e sempre tinha um sorriso para todos. Naquele momento, senti que havia encontrado alguém especial. Durante o namoro, tudo era harmonia. Morgan tinha uma maneira muito doce de falar comigo. Sempre me enviava mensagens de incentivo antes das minhas operações e dizia que admirava o quanto eu me esforçava. Meus amigos diziam que ela parecia boa demais para ser verdade, mas eu não dava ouvidos a eles. Naquela época, eu só via o melhor dela. Nos casamos depois de 2 anos de relacionamento. Foi um casamento simples, mas bonito. Lembro que quando a vi caminhando em minha direção com aquele vestido branco e um sorriso enorme, pensei que tudo valia a pena. Não imaginava que alguns meses depois, aquela mesma mulher se tornaria alguém completamente diferente. Os primeiros dias de casamento foram agradáveis, embora houvesse pequenos atritos que, na época, não me pareceram importantes. Por exemplo, Morgan tinha o costume de querer opinar sobre absolutamente tudo, como dobrar a roupa, que tipo de sabonete deveria usar, qual canal assistir na televisão, que dia era melhor para visitar meus pais. Eu acreditei que eram detalhes sem importância, coisas da convivência, mas logo percebi que em cada conversa eu precisava ceder. Quando não cedia, ela ficava irritada e dizia que eu era rígido demais. A mudança ficou mais evidente quando começamos a falar sobre dinheiro. Eu sempre fui responsável com minhas finanças. Ganho bem, mas não esbanje. Em uma conversa, certa noite, Morgan me disse que deveríamos unificar nossas contas e que ela deveria ser quem administrasse o dinheiro, porque as mulheres são melhores nisso. Ela disse rindo, mas quando percebeu que não respondi imediatamente, mudou o tom. É sério, Tony. Os homens tendem a gastar mais ou a esconder dinheiro. Eu só quero que tudo seja transparente, disse. Expliquei com calma que preferia manter nossas contas separadas e ter uma conta conjunta para as despesas da casa. Não me pareceu um desacordo tão grave, mas a reação dela me surpreendeu. Ela ficou na defensiva, cruzou os braços e disse que se eu não confiava nela, então nosso casamento já estava condenado. Esse tipo de discussão se tornou frequente. Ela dizia que eu trabalhava demais, que chegava tarde, que não dedicava tempo suficiente a ela. Tentei explicar que meu trabalho não é comum, que as operações não têm horário e que às vezes preciso ficar mais tempo do que o planejado, mas não importava o quanto eu explicasse, ela sempre encarava como desculpa. Amigos e familiares me disseram que era normal, que casais recém-casados passam por um período de adaptação e que com o tempo tudo se ajeita. E eu queria acreditar. No fundo, ainda amava Morgan, ou pelo menos amava a versão que conheci no início. Mas o verdadeiro problema, o que marcou uma diferença em nossa relação, foi a família dela. A família de Morgan é peculiar. São daquelas pessoas que acreditam que a zombaria é uma forma de carinho. Fazem piadas cruéis, se ofendem entre si e depois justificam dizendo que é assim que são, que não é para levar a sério. Eu sou uma pessoa tranquila, gosto de conviver, mas também respeito limites. Eles não pareciam ter nenhum. Desde o início, me custou adaptar. Na primeira reunião familiar, um dos tios de Morgan me perguntou se os médicos ganhavam tanto assim para que uma mulher como ela se interessasse por mim. Todos riram. Eu sorri por cortesia, pensando que era brincadeira, mas Morgan também riu. Não disse nada para me defender. Aquela noite, fui embora com uma sensação estranha, embora tentasse não dar importância. Com o tempo, essas reuniões se tornaram uma tortura. Sempre havia algum comentário desconfortável ou uma zombaria direcionada a alguém. Se um deles mostrava tristeza ou vulnerabilidade, os outros aproveitavam para rir. Uma vez, durante uma refeição, estavam lembrando do avô de Morgan, que havia falecido há apenas um mês. No início, tudo era tranquilo. Falavam de histórias, de como o avô sempre contava casos, mas logo a conversa se desviou. Um dos primos, entre risos, disse, jamais vou esquecer como Cooper chorava no funeral. Foi tão engraçado. Todos começaram a rir. Sim, acrescentou o outro. Pobre Cooper. Dizia, ah, vovô, como eu te amo. Ah, vovô, como se fosse ele quem estivesse morrendo. O pobre Cooper baixou a cabeça e, mesmo assim, todos continuaram rindo, incluindo Morgan. Eu observava em silêncio.
silêncio. Parecia-me cruel. Não entendia como podiam rir de algo assim, muito menos de um familiar que simplesmente havia chorado por seu avô. Quando comentei isso com Morgan mais tarde, ela apenas deu de ombros e disse: é assim que nós somos. Não leve tão a sério. Mas eu levava. Custava-me entender como alguém podia encontrar diversão em humilhar os outros. E cedo ou tarde, eu também me tornei alvo dessas zombarias. Se você está gostando dessa história e quer saber como tudo termina, deixe seu like agora e se inscreva no canal. E me conta nos comentários, você já passou por alguma situação parecida com a família do seu parceiro ou parceira? Em outra reunião, um dos tios de Morgan me disse em tom de brincadeira: e aí, Tony, como foi que você caiu nas garras de uma raposa como a Morgan? As risadas explodiram imediatamente. Eu fiquei parado, esperando que Morgan dissesse algo, mas antes que eu pudesse reagir, outro acrescentou: a muito esperta teve uns 15 namorados e dizia para todos que eram o primeiro. Mais risadas. Eu estava prestes a responder irritado quando Morgan falou: calem a boca, vocês vão assustá-lo. Por um instante, pensei que finalmente ela estava me defendendo, mas em seguida acrescentou: embora, sendo sincera, o Tony tem sido um dos piorzinhos que já tive. O cara é um desastre na intimidade e bem, já vi piores. Então não importa. As gargalhadas encheram o ambiente. Eu fiquei em silêncio. Não sabia se devia rir para disfarçar ou me levantar e ir embora. Sentia-me humilhado, mas mais do que isso, decepcionado. Não podia acreditar que a mulher com quem me casei fosse capaz de dizer algo assim na frente da família dela. O resto da noite foi uma chuva de piadas pesadas direcionadas a mim. Morgan não só não as impediu, como as alimentava com comentários sarcásticos. Em um momento, entre risos, ela disse: a verdade é que ele tem sorte de eu ainda não ter te enganado. Houve um silêncio breve, como se todos esperassem minha reação, mas logo depois explodiram em gargalhadas. Eu fiquei parado, olhando para o meu prato. Sentia que cada palavra era uma pequena facada. Limitei-me a sorrir levemente, sem dizer mais nada. Ninguém percebeu que por trás daquele sorriso eu já havia tomado uma decisão. Não me levantei nem discuti. Não queria dar a eles o espetáculo que certamente esperavam. Simplesmente observei, analisei e fiquei em silêncio. Aquela noite, enquanto dirigia de volta para casa com Morgan ao meu lado, o clima estava tenso. Ela tentou quebrar o gelo com frases como: vamos, não fique tão sério, ou era só uma brincadeira, Tony. Mas eu não respondi. Quando chegamos, ela ficou irritada porque não falei durante todo o caminho. Não acredito que você está chateado por causa disso, me disse. Você é sensível demais. Expliquei com a voz o mais tranquila possível que não era questão de sensibilidade, mas de respeito. Que uma coisa era brincar e outra muito diferente era me expor e me humilhar na frente da família dela. Ela cruzou os braços e revirou os olhos. Ah, por favor, todos sabem que eu te amo. Não seja dramático. Não respondi. Em minha mente, eu já havia passado de um ponto sem retorno. Aquela noite dormimos na mesma cama, mas parecia que havia um abismo entre nós dois. Ela dormiu rápido, enquanto eu fiquei olhando para o teto, repassando-me outra vez tudo o que havia acontecido desde que nos casamos. Cada discussão, cada zombaria, cada momento em que ela me fez sentir pequeno. Compreendi que havia estado justificando o injustificável. Havia confundido amor com costume, carinho com dependência. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a pensar em mim. Durante os dias seguintes, agi como sempre. Não queria que ela suspeitasse de nada. Ia ao trabalho, voltava, jantávamos juntos, conversávamos sobre coisas triviais, mas por dentro algo em mim havia mudado. Já não sentia aquele impulso de consertar as coisas. Já não queria ter razão nem brigar. O único que queria era recuperar minha paz. E para isso, sabia exatamente o que deveria fazer. No trabalho, tentava manter a mente ocupada, mas cada vez que lembrava da forma como Morgan riu junto com a família dela, sentia uma mistura de raiva e decepção. Havia dedicado anos da minha vida para construir um relacionamento que, no final, só me devolvia humilhações. Não foi uma decisão impulsiva. Pensei cada detalhe, cada palavra. Não queria agir pela raiva, mas pela clareza. E quando finalmente tive os documentos prontos, soube que havia chegado o momento. Aquela tarde saí do hospital um pouco antes do habitual. Levava os documentos guardados em uma pasta dentro da minha maleta. O caminho para casa pareceu eterno. Meu coração estava acelerado, mas não por medo, e sim por uma sensação de libertação que não experimentava há muito tempo. Quando cheguei, Morgan estava na sala assistindo televisão com o celular na mão e uma tigela de pipoca ao lado. Ela me olhou de relance quando entrei, mas não disse nada. Deixei minha maleta sobre a mesa e respirei fundo antes de falar. Morgan, preciso conversar com você. Ela levantou o olhar com descaso. De novo com seus sermões. Tony, fala logo. Tive um dia cansativo. Tirei os papéis e os coloquei na frente dela. E isso o que é? Perguntou franzindo a testa. O divórcio. Quero o divórcio. Respondi com voz firme. Por um segundo ela ficou em silêncio, como se não tivesse
tivesse ouvido direito. Depois soltou uma risada curta e sarcástica. Sério? Por isso você vem tão sério? É por causa da brincadeira com minha família? Meu Deus, Tony, você é um chorão. Não respondi, apenas a olhei. Ela se recostou no sofá e disse com desdém: se você é tão infeliz assim, então vá embora. Ninguém está te segurando aqui. Casar com você foi minha pior decisão, Morgan, disse devagar, sem levantar a voz. Ela arqueou uma sobrancelha, irritada. Sim, claro, o mártir. Então vai embora logo. Para de reclamar. É que você não entendeu. Respondi caminhando em direção a ela. Quem vai embora é você. Os olhos dela se arregalaram um pouco. O que você disse? Eu pago tudo, absolutamente tudo. Você tem seu dinheiro, mas não usa para contribuir com nada da casa. Então, se alguém tem que ir embora, é você. Pela primeira vez em muito tempo, ela ficou sem palavras. Depois baixou a voz e disse: amor, não, e você não pode me expulsar assim. Vamos conversar, por favor. Não há nada para conversar. Ela se levantou e se aproximou de mim com as mãos tremendo. Tony, me escuta. Acabei de deixar meu emprego. Você fez o quê? Perguntei surpreso. Larguei. Pensei que poderia me dedicar à casa, como uma boa esposa. Queria que passássemos mais tempo juntos, que as coisas voltassem a ser como antes. Amor, não me faça isso. Podemos resolver. Eu não tenho nada. A voz dela soava diferente, como se realmente estivesse assustada, mas dentro de mim já não havia compaixão. Você me humilhou, você e sua família, durante todo esse tempo, disse com calma. Você disse que ainda não tinha me enganado, e eu não vou ficar esperando para que faça isso. Vá embora. Ela começou a chorar. As lágrimas caíam de verdade, mas não conseguiam mover nada em mim. Talvez antes eu teria amolecido, mas não agora. Entre soluços, ela murmurou: tudo bem, mas você vai me dar metade de todo o seu dinheiro. E essa casa também é minha. Olhei para ela sem me abalar. Que pena que a única coisa que é minha são esses R$ 100 que tenho na carteira. Ela parou de chorar por um momento e franziu a testa. Do que você está falando? Tudo o que tenho está no nome do meu pai. Ele tem crédito melhor que o meu. Então a casa saiu com o crédito dele. O carro também. Praticamente tudo que você vê aqui está no nome dele. Eu só vou pagando mês a mês para ele. A expressão dela mudou completamente. Passou da soberba para a fúria. Você é um maldito. Cuspiu. Você me enganou. Nunca te enganei. Simplesmente nunca te interessou perguntar. Ela chorou mais forte, batendo no sofá com frustração. Você não pode me fazer isso, Tony. Eu não tenho para onde ir. Não é meu problema. Desesperada, pegou o telefone e discou. Ouvi ela dizer entre lágrimas: tio, você pode vir me buscar? Estou em casa. Por favor. Desligou e ficou de pé, me olhando com os olhos vermelhos. Você é um monstro. Não respondi. Apenas me sentei no sofá com a tranquilidade de quem suportou demais. Passaram-se uns 20 minutos até que um carro parou na frente da casa. Reconheci a voz do tio de Morgan antes de vê-lo entrar. Era um homem corpulento, com uma barriga proeminente e um hálito inconfundível de bebida. Assim que cruzou a porta, disse: que menininha você é, Morgan, e que doutorzinho princesa você tinha como marido. Morgan continuava chorando atrás dele. Respirei fundo. Não queria discutir, mas o tom dele me provocou. Pois é, sou médico, disse com voz serena, e ganho 5 vezes mais que você. Olhe para você. É só um alcoólatra esperando o dia em que seu fígado vai desistir. Um coitado que nunca conseguiu se casar porque ninguém quer carregar um parasita como você. O rosto do homem ficou vermelho. Deu um passo em minha direção. O que você disse? Disse a verdade. Ou, se preferir, podemos falar de outra coisa. Me diz, você não se casou por ser alcoólatra ou porque na verdade você prefere homens? Fica tranquilo, nós te apoiaríamos. Em 2025, a comunidade LGBT é mais forte do que nunca. O maxilar dele travou. Avançou com o punho levantado, mas recuei a tempo. O soco passou a poucos centímetros do meu rosto. Faça isso de novo e você vai parar na emergência, avisei com firmeza. Você é menos homem, gritou então uma mulher da porta. Era uma das tias de Morgan que acabará de chegar com ele. Você abandonou essa menina desamparada. Como você consegue dormir tranquilo? Olhei diretamente para ela. A senhora se cale e vá embora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A mulher abriu a boca ofendida, mas não soube o que dizer. Morgan soluçava, repetindo que não tinha para onde ir. O tio, ainda furioso, pegou as malas dela do chão e a empurrou suavemente em direção à saída. Vamos, Morgan. Não vale a pena ficar aqui com esse desgraçado, disse-me lançando um último olhar de ódio. Vi eles saírem. A porta se fechou atrás deles. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Fiquei sozinho, olhando para a bagunça que ela havia deixado. A xícara dela, o casaco no sofá, o perfume ainda flutuando no ar. Tudo parecia alheio, como se aquele lugar nunca tivesse pertencido a ela. Fui até o quarto e sentei na cama. Não senti tristeza nem alívio imediato,
apenas silêncio. Um silêncio denso, pesado, mas necessário. Havia terminado algo que já estava morrendo há tempos. Aquela noite dormi profundamente pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte, meu pai me ligou. Você já fez? Perguntou com tom tranquilo. Sim, ela foi embora ontem à noite. Bem, respondeu. Não se sinta mal, filho. Eu te avisei que aquela mulher não te traria nada de bom. Eu sei, disse. E me custou entender isso. Desliguei e fiquei olhando pela janela. Lá fora, o sol começava a nascer. Por um instante, pensei em Morgan, em como tudo mudou tão rápido, em como foi fácil para ela zombar de mim na frente da família. Mas também lembrei de algo que um colega me disse há tempos. Há pessoas que só aprendem quando as perdem, e outras que simplesmente nunca aprendem. Não sabia em qual grupo ela estava, e já não me importava. Durante as semanas seguintes, recebi várias mensagens dela. No início, pedindo perdão, depois, reclamando, e mais tarde, exigindo dinheiro. Não respondi nenhuma. Um dia, ela me escreveu uma mensagem mais longa. Sei que te machuquei, mas não era a minha intenção. Juro que te amava. Por favor, não me deixe assim. Não tenho nada. Não respondi. Havia aprendido que o perdão nem sempre significa voltar, e que o amor, quando se transforma em desprezo, deixa de ser amor. Vendi alguns móveis que ela havia escolhido e redecorei a casa. Mudei as cores, as cortinas, a disposição dos cômodos. Era uma forma de apagar a presença dela aos poucos. Cada vez que alguém me pergunta por que me divorciei, dou a mesma resposta: porque nem todo mundo que ri com você está do seu lado.